Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aclamemos a palavra com a salva de palmas. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, nos recolhamos num tempo de silêncio, em oração. Invoquemos do Espírito Santo o auxílio para que por ele sejamos conduzidos à compreensão da palavra. E experimentemos esta presença real de Deus em nossa vida. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos caríssimos, primeiro domingo depois de Pentecostes, quando a gente encerra o ciclo das festas da Páscoa, neste domingo de hoje, celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. Por longo tempo, essa festa era tratada com um caráter rigorosamente doutrinal para tentar desenvolver nas mentes e nos corações uma compreensão abstrata de Deus. Nos últimos anos, a teologia, particularmente a partir de Bento XVI, a teologia da festa deste domingo da Santíssima Trindade tomou uma outra dimensão. Mais do que exaurir conceitos sofisticados da teologia, na linha do raciocínio lógico, quântico, do raciocínio da metafísica, da física, da lógica, essa festa, ela deve ser o que é próprio da pedagogia do ano litúrgico. Nós ficamos o tempo da Quaresma, Semana Santa e o tempo da Páscoa, contemplando o mistério do movimento que Jesus fez, ofertando a sua vida por nós, dando sua vida por nós, até escancarar na cruz e na gloriosa ressurreição a face de Deus. E a partir de Cristo morto e ressuscitado, que sobe aos céus e derrama o Espírito Santo sobre nós, nós alcançamos uma límpida compreensão de quem é Deus. Domingo passado, com a vinda do Espírito Santo, é a imagem do tirar o véu que nos impedia contemplar a face de Deus. O véu do santuário se rasgou em 3 partes. Deus escancarou sua revelação
e não podemos mais, a partir de domingo passado, dizer que não sabemos bem quem é Deus, que Deus é um mistério extraordinário e de enigmas sofisticados de raciocínio lógicos, logosóficos, gnósticos, e que a gente não alcança a compreensão. Não se trata tanto de alcançar a compreensão, mas a festa de hoje não é tanto o elemento único da razão, mas do ser inteiro de cada um de nós que mergulha no mistério de Deus. No mistério no qual nós somos batizados em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Quando nós fazemos o sinal da cruz em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, nós estamos, diz Bento XVI, dizendo que Deus é Senhor sobre nossa razão, nossa compreensão, Ele é Senhor sobre nossos desejos e nossas necessidades, Ele é Senhor sobre nossos afetos e sobre nossas emoções. Ele é Senhor sobre todo o nosso ser. É esse o sentido de fazer o nome do Pai. O senhorio, a soberania de Deus aqui na razão, nos desejos e necessidades, e nos sentimentos e nas emoções, que retoma a introdução dos 10 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua inteligência, com toda a tua força, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu ser. Não está contra tudo aquilo que o Antigo Testamento apresenta, ao contrário, é o ápice da revelação. Profunda conexão e coerência com tudo quanto foi apresentado no Antigo Testamento. O problema é que ao longo da história do cristianismo e ao longo da história do Antigo Testamento, que é também história do cristianismo, nós desenvolvemos visões de Deus por uma interpretação limitada e ambígua daquilo que Deus tomou como iniciativa para se revelar a nós. Nós arbitrariamente interpretamos e criamos sistemas com a nossa interpretação e falamos que a nossa interpretação das coisas de Deus tem o mesmo valor das coisas de Deus. E as interpretações, elas sofrem processos de aperfeiçoamento ao longo da história. Por quê? Porque em cada período da vida da gente, a gente experimenta o mesmo Deus, mas em situações diferentes. É o mesmo Deus, mas as minhas situações mudaram, as contingências mudaram, e eu experimento Deus em outras dimensões que não aquelas para as quais eu me dispus e me abri e experimentei Deus lá. Então, o que vai mudando não é Deus, mas o que vai aperfeiçoando é a minha compreensão sobre Ele. Isso não é um trabalho fácil. A gente tende a transformar a religião num totem. E o Deus da Bíblia não é um totem, não é um tabu, não é uma revelação rígida, doutrinal, um rigor lógico, ritual, de culto, de norma, de regra. O Deus da Bíblia termina por dizer-se pessoa. E pessoa, a gente se relaciona com ela. E no Deus da Bíblia tem uma exigência ainda maior, porque são 3 pessoas em um só Deus. Não uma só pessoa, mas um só Deus. Uma comunhão tão íntima das 3 pessoas, que existem na mesma dignidade, na mesma natureza e igual majestade, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa compreensão de Deus, ao longo da história, ela exigiu da parte da humanidade e dos pregadores do Evangelho e da Palavra de Deus, esforços enormes para corrigir as compreensões.
Comecemos por Moisés. Vamos lá? Primeira leitura. Tome lá. Número 7 do seu folheto, do livro do Êxodo. Aquela história, Moisés saiu do Egito com o povo, andou pelo deserto. O povo começou a dar trabalho para Moisés, dar muito trabalho para Moisés. Moisés subiu ao monte e falou para Deus: Deus, se for para eu continuar conduzindo esse povo, me dê alguma orientação, porque ele não está me obedecendo. Deus falou para Moisés: tá bom, eu vou mandar os meus mandamentos, escrevê-los em tábua, você vai descer e dizer que eu mandei cumprir isso aqui. Moisés desceu com as tábuas da lei, o povo ficou feliz, cantou, dançou, celebrou, caminhou umas semanas joinha, de boa, mas de repente começou a dar trabalho de novo para Moisés e para Deus. Moisés volta para a montanha com as tábuas para dizer para Deus: tem alguma coisa errada ou em mim ou nessas tábuas aqui que o povo não está obedecendo. E o texto daqui é a subida de Moisés com as tábuas da lei, que não está dando certo o povo na observância do que Deus falou. Vamos ver? Naqueles dias Moisés levantou-se, quando ainda fazia noite, e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe havia mandado, levando consigo as 2 tábuas de pedra. O Senhor desceu na nuvem e permaneceu com Moisés, e este invocou o nome do Senhor. Enquanto o Senhor passava diante dele, Moisés gritou: vai, igreja! Senhor, Senhor, vai, Deus misericordioso e clemente, rico em bondade e fiel. Espere lá. Senhor, Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel. Nós gostamos de dizer que o Antigo Testamento tem uma visão dura de Deus. A expressão que se usa é um Deus tremendum. Porque a gente seleciona passagens da Bíblia, só aquelas que nos interessam. Nós queremos recusar muitas coisas do Antigo Testamento e desenvolvemos a aptidão para marcar somente a visão das vezes em que Deus aparece tremendo. Mas aqui está uma manifestação de Deus. Dos lábios de Moisés, que contempla a face de Deus, Moisés o chama de Deus misericordioso, clemente, paciente, rico em bondade e fiel. Um grande professor de Bíblia nosso dizia que é a Bíblia que corrige a Bíblia, é a Bíblia que ensina a Bíblia. Qualquer versículo ou passagem da Bíblia que você não entender, leia a Bíblia toda que ela explica. Então, fique atento. Por que nós escondemos uma imagem de Deus como esta? Porque realçamos somente o rigor e a fúria, o medo, as ameaças do Antigo Testamento. Olha a cena que continua. Imediatamente, versículo 8. Imediatamente Moisés curvou-se até o chão e, prostrado por terra, disse: Senhor, se é verdade que gozo de teu favor, peço-te, leia a igreja, caminha conosco, embora este seja um povo de cabeça dura, perdoa nossas culpas e nossos pecados, e acolhe-nos como propriedade tua. O que aconteceria comigo se você chegasse aqui na igreja e eu tivesse um dia aqui no altar rezando para Deus, dizendo: Senhor, esse povo dessa paróquia é de cabeça dura, o que eu faço com ele? É bacana que Moisés fala, embora este seja um povo de cabeça dura, depois ele continua, ele fala, perdoa nossas culpas, ele se inclui na cabeçudice do povo. Mas tem uma interpretação maravilhosa, 2 elementos maravilhosos aqui. Um povo de cabeça dura costuma criar uma imagem dura de Deus. Se você é uma pessoa dura, travada, bloqueada, rígida, se você é uma pessoa de emoções e de conceitos rígidos, você criará uma imagem de Deus assim, e reproduzirá e irá impor sobre todos
esta visão e esta imagem de Deus. Moisés, para falar isso com Deus, ele prostra-se, curva-se até o chão, prostra-se por terra, intercede a Deus. Se você acompanhar o livro do Êxodo, nesse desfecho, o Frei Raniero Cantalamessa, o pregador da Casa Pontifícia por longos pontificados, ele veio aqui em Goiânia, lá no começo do ano 2000, e pregou um retiro para nós nesse texto. Ele disse que todo padre, todo pregador e todo pai e mãe de família deveria ser como Moisés. Preste atenção aqui para você entender a imagem. Moisés, quando ele desce da montanha com as tábuas da lei, Moisés briga com o povo e defende a vontade de Deus. E ele apeita o povo. Mas quando Moisés sobe o monte, Moisés prostra-se, põe o rosto por terra, briga com Deus e defende o povo. Ser pai e ser mãe é fazer isso. É enfrentar no batente o que precisa ser enfrentado, dos filhos, dos genros, das noras, dos netos. É enfrentar a cabeça dura e apeitar e defender a vontade de Deus. Mas de noite, quando acorda, de manhã ou antes de deitar e vai rezar, põe-se na presença de Deus, enfrenta Deus e defende o seu rebanho. Amém? Amém. É bonito? Vai. Vai. A partir de hoje, aquele anjinho custoso que te dá trabalho, que é custoso na sua casa e na sua família, você pode rezar assim: Senhor, é de cabeça dura, mas abençoa ele. Não trata-o com a raiva que eu tenho dele, dela, não. Não trata com a vontade de maiar o Judas, não. Trata-o, embora seja de cabeça dura, perdoa. Acolhe como propriedade tua, cuida dele, cuida dela. Imagine como é que vai ficar o ambiente da sua casa se você começar a interceder por aqueles custosos do seu rebanho lá. Vai mudar? Vai mudar? Vai. Pronto. Essa imagem de Deus, de novo, um povo de cabeça dura costuma criar uma imagem dura de Deus. E é isso que Jesus quer corrigir. Vamos ao Evangelho. São só 3 versículos. Alguém deve ter chegado na igreja, olhado o tamanho do Evangelho e viu só 3 versículos e pensou: quer ver se o padre dá conta de ficar mais do que 20 minutos com a pregação hoje, só com 3 versículos. Espera aí, aguarda. Bora lá? Isso aqui é a regra da perfumaria francesa. Quanto menor o frasco, mais caro o perfume. Bora lá? João capítulo 3, vamos rir um pouco, né, gente? João capítulo 3, versículos 16 e 18. Jesus diz: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito. Para quem Jesus está falando isso? Para um personagem importantíssimo, Nicodemos. Nicodemos é um ancião, membro de um colegiado importantíssimo em Israel, com a invasão do Império Romano sobre Israel. O Império Romano tinha uma estratégia de dominação, diferente do Império Grego. O Império Romano governava e dominava politicamente, mas deixava o povo manter a religião do jeito que quisesse. E os judeus criaram um governo, desde a decadência dos reis, a eliminação da monarquia. O povo de Israel, que não podia ter um governo político, criou um governo religioso chamado Sinédrio. Era um colegiado formado por 72 homens de idade, na imensa maioria representantes das famílias tradicionais e das tribos de Israel, e tinha
63º, o 73, que era o que presidia aquele colegiado, que era o sumo sacerdote daquele ano. Nicodemos fazia parte do grupo seleto chamado de os homens honrosos de Israel, os membros do Sinédrio. Nicodemos ouve falar de Jesus e pelo estilo com que João fala sobre Nicodemos, dá a impressão que Nicodemos disfarçava para escutar as pregações de Jesus. Ele fica impressionado com a pregação de Jesus e resolve não se expor. A opinião dos judeus sobre Jesus já é ruim, capítulo 13 de João. O povo já começa a levantar suspeita sobre Jesus, questionar e levantar traços de má fama para tirar a autoridade de Jesus. Nicodemos percebe a rejeição a Jesus, mas ele se sente profundamente tocado pelo modo de Jesus ser e ensinar. Ele procura Jesus à noite às escondidas. Nicodemos, um ancião, um nobre, encontra Jesus às escondidas e deseja conhecer quem é Jesus. Jesus dirige a ele um longo discurso, falando para Nicodemos: Nicodemos, você me procura de noite. Na Semana Santa nós vimos isso, lembra? Nicodemos é um personagem que aparece aqui e só volta no sepultamento de Jesus. Na Sexta-feira Santa, ele com José de Arimateia, que vão providenciar a autorização para descer o corpo de Jesus e o material para embalsamar e os panos caros para sepultar Jesus. Ele aparece lá no final do Evangelho de João. Nicodemos procura Jesus e Jesus diz assim: Nicodemos, você está me procurando à noite, às escondidas, mas como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem vai ser levantado diante de todo o povo. E quando ele for erguido, ele atrairá todos, ou dependendo da tradução da Bíblia, muitos, para Deus. Você que me procura às escondidas, Nicodemos, você terá que procurar-me do meio-dia às 15h, diante de todo mundo, levantado na maldição das maldições, pregado na cruz, Nicodemos. Prepara-te. Você vai ter que se expor, Nicodemos. Mas para você, Nicodemos, entrar no mistério do que eu estou ensinando, não venha com o discurso da razão e da lógica do raciocínio religioso, Nicodemos. Venha aberto para uma outra ordem, a do amor. Nicodemos, Jesus apresenta para Nicodemos vários conceitos: nascer de novo, nascer da água e do Espírito, nascer do alto. Nicodemos retruca Jesus: como é que um homem velho igual a mim vai nascer de novo? Por acaso vou entrar no útero da minha mãe de volta? Jesus: não, Nicodemos, é pela forma de compreender Deus. É uma outra forma de compreender Deus que fará você nascer de novo. Povo de cabeça dura. Mudar a dureza na forma de compreender Deus, para nascer de novo, para nascer do alto, para nascer da água e do Espírito. Então vamos agora ao texto. Vem. Jesus, no ápice do discurso com Nicodemos, diz: Deus amou tanto o mundo, leiamos, que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha vida eterna. Deus amou tanto. O tanto é para dizer que não há medida, não há régua, não há balança. Amou tanto. Amou o quê? O mundo. Aqui é para Nicodemos, que achava que a bênção era só para os judeus, que Deus tinha feito a eleição do povo judeu para fazer do povo judeu o mimo
diante e ostentar através do povo judeu as bênçãos que Deus daria para o povo judeu, Deus ostentaria para os povos e nações do mundo quem Ele é, abençoando apenas um povo. Era a interpretação que fazia. Jesus diz: não, Nicodemos, Deus amou tanto o mundo, Deus ama todos. Nicodemos, vocês, os judeus, ou Jesus poderia até dizer nós, os judeus, não fomos escolhidos para sermos o único povo da bênção, abençoado, mas nós fomos escolhidos para ser o povo portador da bênção, para abençoar toda a humanidade. Nicodemos, vocês pararam no fato de Deus ter escolhido Israel e fez dessa escolha o ponto de parada, e esse deveria ser o ponto de alavancar vocês como fonte de bênção para o mundo. Nicodemos, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para fazer aquilo que o povo da aliança não deu conta de fazer, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha vida eterna. Nicodemos, Israel foi escolhido para sair da escravidão do Egito, para tomar a terra prometida, e através das bênçãos da terra prometida, abençoar todos os povos. E Israel parou em si. Até hoje tem um monte de cristãos pensando que pelo fato de ser cristãos, nós gozamos de um prestígio e um privilégio maior diante de Deus, inclusive que a gente pode se impor de forma violenta sobre os outros povos, as outras culturas, as outras religiões. Não tem quem pensa assim? Que porque não pensa igual a nós, não é igual a nós, merece castigo, desgraça, punição. Enquanto não for igual a nós, vai receber castigo, punição, maldição. É a cabeça dura de Nicodemos. E Jesus parte do amor. Deus amou. O ponto referencial de Deus, do Deus que Jesus Cristo revela, é o ponto do Deus amor. Olhe para a cruz. Quando Bento XVI diz: quando os evangelhos falam de amor, nós não podemos nos recordar de outro amor, senão aquele amor da cruz. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho para que não morra todo o que nele crer, mas tenha vida eterna. É um amor que desce à realidade do atoleiro de nossa condição de pecadores, da sujeira e imundície de nossa condição de pecadores, estende a mão para nós, ergue-nos, abraça-nos, ergue-nos, banha-nos no seu sangue derramado na cruz, purifica-nos e devolve-nos para Deus Pai, para a vida eterna. Essa é a noção de amor da cruz. Não é o amor posse, não é o amor erótico, não é o amor amigo e colega e cúmplice do pecado e dos desvios morais e emocionais. O amor da cruz é o amor que abraça, ergue, arranca do mal e ainda devolve os arrancados do mal para Deus. Aqui nasce um conceito novo de amor. O seu amor só é amor se ele conduz as pessoas amadas por você para a eternidade em Deus. Se conduz as pessoas amadas a você, ou ao seu bolso, ou ao que você faz, ou ao que você caprichosamente oferece, ou mesmo nós pregadores, se conduzo a mim, e você não sai de mim, não desgruda de mim, e é projetado para Deus, esse amor não é o amor de Deus. Amor para ser amor é um amor que desce às realidades mais dolorosas da cabeça dura de cada um, estende a mão, ergue, abraça, mas leva para Deus, banha, purifica como Jesus purificou no seu sangue e devolve para o eterno. Esse é o amor de Jesus. Reage, igreja, vai! Brada! Olhe para a cruz. Tudo está a partir do amor
para o amor, a serviço do amor. A ética, a verdade, a justiça, a liberdade, o bem, o belo, tudo está, diz Bento, tensionado, inclinado para este amor, ou não será amor de Deus. Amor que é amor, devolve cada uma e cada um de nós a Deus, ao Senhor. Vocês me permitam tratar num assunto delicado. Por que é que nós tiramos o tema da vida eterna? O tema da salvação. Porque para falar de vida eterna e de salvação, nós precisamos falar de quê? De morte. E falar de morte é um tema desagradável. É mais fácil e dá mais dízimo na igreja falar de dízimo, oferta e de bênção e de prosperidade do que falar que isso aqui passa. Que as casonas mais sofisticadas do setor sul e do marista, hoje os filhos vendem e metem uma máquina e uma patrola, as casas dos arquitetos mais renomados de um dia para a noite viram pó. Porque o que nós deixamos foram bens. E vida eterna, minha gente, é um tema aborrecido. Vamos ver? Versículo 17. Vamos lá? De fato, Deus... Vamos de novo, juntos? De fato... Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. O amor não condena, o amor salva. Aqui se aplica em todas as dimensões de amor. E hoje, último domingo do mês de maio, do mês mariano, vale a pena realçar a situação da violência contra a mulher, contra a criança, contra os idosos. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. O amor não condena, o amor salva. Eu não tiro a sua vida por amor, eu dou a minha vida em amor, se amo, mas não arranco você da sua vida. Aqui tem um outro alcance, um outro nível de concepção de amor, que a cabeça dura de Nicodemos e nossa e do povo de Israel precisa alcançar, porque nós, e hoje está em moda, um cristianismo ameaçador. O cristianismo, quando ele vira ferramenta de dominação das ideologias, de direita, de esquerda ou de qualquer uma, a primeira coisa que o cristianismo, quando ele vira ferramenta ideológica, ele passa a usar uma linguagem de condenação e de ameaça. Pode olhar os pregadores de internet que são bons na regra da condenação e da ameaça, se eles não estão atrelados a correntes ideológicas. Não estão? Vá se recordando. Porque a condenação, ela é própria de quem quer manipular, dominar, impor a si e não conduzir o outro para Deus. O amor não condena, o amor não ameaça. O amor salva. É o contrário. Quantos pregadores têm feito fortuna e comprado um jatinho importado por ano, pregando as ameaças do inferno e do purgatório? Existe isso? É esse o tema. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo. Se você se recordar dos apóstolos de Jesus, nenhum teve sucesso na conta bancária, todos se tornaram execrados e mártires porque seguiram Jesus. Os seguidores de Jesus não alcançaram o sucesso e a glória mundana, mas deram suas vidas como Jesus, consumiram suas vidas. O profeta
não tem seguidor. O profeta, pregador do amor de Jesus, tem perseguidor atrás dele. Porque o profeta, ele incomoda, ele chama o amor. Amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Amai e rezai pelos cabeça dura da sua casa. Isso é amor, isso é profecia. Amém? Amém. Reage. Amém. Reage. O profeta, ele tem perseguidor e não seguidor. Ele tem escarnecer e não like. E aí é mais difícil. Vamos. 2 temas, minha gente. Vida eterna e salvação. O problema é que nós tiramos de Jesus o tema da vida eterna e da salvação. Nós tiramos o tema da vida eterna e da salvação e colocamos Jesus apenas como, preste atenção no que eu vou falar. O que o cristianismo de esquerda fez com Jesus? Reduziu Jesus a um líder humanista revolucionário. E o que o cristianismo do liberalismo de direita extrema fez com Jesus? Transformou Jesus no poderoso Deus da prosperidade, da bênção do mercado. Não foi? Não foi? Manipulações, minha gente, que tiram o tema da salvação e da vida eterna. A esquerda era uma revolução de esquerda aqui, e a direita é uma revolução de bênção e prosperidade do mercado e da glória do dinheiro aqui. Tirou o tema da vida eterna e da salvação. Quando você tira de Jesus o tema de vida eterna e de salvação, Jesus é esvaziado do mistério de quem Ele é. Porque o que Jesus nos dá é o que o dinheiro não nos dá e nenhuma revolução socialista, capitalista nos dará. Salvação e vida eterna é o único tema que é específico e genuíno dele e que nós não encontramos em nenhum líder do mundo, de religião nenhuma. Ele é o único mediador para a nossa salvação e a vida eterna. Se a gente tira a salvação e vida eterna, ele se torna um objeto de manipulação das ideologias. Está claro? Está claro? Não estou perguntando se concorda. Não estou perguntando se concorda, estou perguntando se está claro. Concordar é um problema seu com o Espírito Santo, que eu não te condeno. Se ele não te condena, não sou eu. Estou perguntando se está claro. Minha obrigação é dar-te clareza, iluminação da fé. E o Espírito Santo dá discernimento e clareza da fé. Ele não gera tanto um concordar, talvez ele gere muito mais uma inquietação em você do que concordar comigo. Como deve gerar uma inquietação em mim permanentemente, eu devo subir aqui sempre com temor e tremor, para que eu não reduza Jesus na glória de um fetichezinho de emoção barata e sentimento barato, conduzindo e manipulando vocês, prometendo que Ele dará a vocês a glória socialista ou a glória capitalista. Ele não dará nenhuma dessas glórias, mas vida eterna e salvação Ele já deu. Amém. Reage. Amém. Amém. Versículo 18. Quem nele crê não é condenado. Aqui está o tema mais delicado. Mais delicado. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Por quê? Não acreditou no nome do Filho unigênito. Eu sei que o que eu vou falar agora vai causar um monte de trem em muitos aqui. Mas esses pregadores que apresentam Jesus como uma ameaça de castigar e mandar para o inferno, para o purgatório, para a condenação eterna, Jesus não condena. Deus não condena.
A condenação nunca foi e nunca será um ato da autoridade da soberania de Deus. Deus, ao contrário, não oferece condenação, Ele oferece salvação e vida eterna. Condenação não vem de Deus. Quem nele crê não é condenado. Quem não crê já está condenado. O verbo está agora, no presente, já está. No judaísmo dos 2, 3 primeiros séculos do tempo de Jesus e do início da era cristã, e no pensamento de muitos pregadores do começo do cristianismo, o juízo final devia vir no final da história, na data da consumação de tudo. O evangelista João corrige essa interpretação e diz: não. Para o evangelho de João, o julgamento se dá não no fim da história, como a participação plena da vida em Deus não se dá no fim da história, se dá naquele momento e naquele dia em que Deus providenciou alguém para apresentar a você Jesus e a pessoa de Jesus, e falou para você que Jesus morreu, deu sua vida na cruz, derramou o seu sangue para te salvar. O julgamento se dá quando você se abre a este anúncio ou se fecha neste anúncio. O julgamento já aconteceu, ele já jogou a boia. Você pega essa boia e avança, ou você recusa essa boia e diz: eu mereço mais. Mereço um iatezinho que o Banco Master vai financiar para mim. Espera, vai chegar. A condenação já veio. Entendeu? Deus não pode proceder de Deus, ficar com o controle remoto lá em cima, sobre aquele desgraça, maldição, doença, esse vai ter câncer, esse vai ter AIDS, esse vai ter crise no casamento, esse vai ter crise, esse vai ter mal na saúde, mal. Essa visão mágica de Deus, ela não corresponde ao Deus da Bíblia. Isso é típico de um povo de cabeça dura que cria a imagem dura de Deus. O Deus de Jesus não condena. O que ele pode fazer Bento XVI diz que Jesus, ao se tornar um de nós, ele se apequenou. Deus se diminui para colocar-se à altura de nós, para falar como um pai fala com uma criança, agachando-se para olhar nos olhos da criança e dizer a ela uma única coisa: papai está aqui, o papai te ama, por aqui você não deve ir, vamos por ali. Deus é amor. Este nome, Deus amou tanto o mundo, é o ápice da revelação dos textos da primeira, segunda e terceira carta de João. Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus. Jesus veio ao mundo para que não morra todo o que nele crer, mas tenha vida eterna. A obra de julgamento é obra primeiro de salvação e não de condenação. A obra de julgamento não é um Deus centrado separando o rebanho, mas primeiro ele separa o rebanho que acolheu o amor dele ou que não acolheu o amor dele. Mas a salvação é dom, é graça, e que dízimo nenhum é capaz de arrancar de Deus, oferta nenhuma. O julgamento se dá quando você se abre a Jesus e diz: eu aceito o Senhor como meu Salvador, e mesmo que eu continue sendo uma pessoa de cabeça dura, eu te peço, caminha comigo, e vá amolecendo a dureza da minha cabeça, do meu coração, da minha vida, das minhas emoções. Torna-me alguém que experimenta esse amor, e viva. Vamos terminar? Pegue a segunda leitura, porque é maravilhoso. A segunda leitura para terminar. Da segunda carta de Paulo aos Coríntios, 13, 11, 13. Irmãos, vamos ler juntos?
Alegrai-vos, trabalhai no vosso aperfeiçoamento. Vai, igreja. Encorajai-vos, cultivai a concórdia, vivei em paz, e o Deus do amor e da paz estará convosco. Primeiro, alegre-se, sai dessa tristeza mórbida, de um medo de Deus, ou de um puritanismo, de um moralismo julgador e condenador de si e dos outros. Alegre-se e trabalhe no aperfeiçoamento, encorajai-vos, cultivai a concórdia, vivei em paz, e o Deus do amor e da paz estará convosco. Pronto! É você que se abre e põe em Deus, ou põe a força do mal em você. Pronto, simplifica. Versículo 12: saudai-vos uns aos outros com o beijo santo, todos os santos vos saudam. Se vocês soubessem, quando o padre, na maior empolgação aqui de cima, fala: a paz do Senhor esteja convosco, e o povo responde o quê? O amor de Cristo nos uniu. Aí o padre diz: saudai-vos em Cristo Jesus. E tem umas pessoas que na hora de saudar, ela dá a mão assim, parecendo uma pedra mármore de túmulo de defunto, que é a mão gelada. Paulo diz: saudai-vos uns aos outros com um beijo santo. Não era nem, a gente fala, abraço da paz, e a gente só dá a mão gelada. Nós tomamos uma distância tão grande do gesto, era abraço, nós damos a mão. E Paulo disse que era para ser um beijo santo. Um beijo despojado de condenação, de juízo, de maldade, de recusa, de fechamento. Seja você quem for que está do meu lado, à minha frente, atrás de mim, nessa igreja, que a paz do Senhor esteja com você. Amém? Amém. Reage. Amém. 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 E o Deus da paz estará convosco. Pronto, simples assim. Simples assim. Irmã, irmão, por que é que nós tiramos essa imagem de Deus amor e fomos colocando uma imagem de um Deus do mercado, do dízimo, da oferta, um Deus castigador, punidor, ou um Deus militante e engajador na luta de transformação somente das coisas aqui, e tiramos dele a plenitude do que ele é? Um Deus para quem nós fomos projetados para o eterno, para a plenitude eterna nele, para a salvação eterna nele e com ele. Como é que nós tivemos coragem de tirar de Deus a característica suprema de amor e de eternidade e esvaziamos para um amiguinho de lutas cotidianas aqui, de bênçãos mundanas? Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração, estabeleça um diálogo profundo com Jesus, reze falando com Jesus como Moisés falou com Deus: Senhor, embora eu seja de cabeça dura, de coração duro, caminha comigo, amolece essa dureza do meu coração, da minha alma, da minha cabeça, das minhas ideias, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos e ressentimentos. Amolece, Senhor, faz de mim um ser do amor, da paz, da concórdia, do encorajamento. Faz de mim um instrumento da compaixão, da ternura. Fale com Ele, renove sua aliança nele.